Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade, 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 ye 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 moro ifa. Orumilalade, Baba Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moro ifa. Orumilalade. Mojuba Bobu, meu nome é Leonardo Oliveira, sou Babalô, Gundadi e Falomã. Estou aqui novamente no quadro do programa Africanizando, chamado Bate-Papo de Macumba. E hoje eu vou estar falando a respeito do Odifá Irossomeji. Bom, o Odifá Irossomeji, por dentro da perspectiva tanto do método de Logum Bamboxê, bem como no método de Meri de Logum afro-cubano, ele é apadrinhado pelo nosso Odifá Irossomeji e a padrinha Irosso do método Meri de Logum, tá? Bom, de forma quanto mais a gente está batendo esse papo aí, eu vou estar falando para vocês a respeito de Odifá Irossomeji. Fiquem de olho, fiquem atentos. Marcelão, aquele abraço, papo de macumba. Orumilalade, ye 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 moro ifa. Bom, meu povo, Irossomeji é um Odifá que ele evidentemente é extremamente complicado. E ele fala de uma grande odisseia que o ser humano faz do céu, dando conta também que existem entidades boas, mas entidades extremamente poderosas que são terríveis, malignas, como o Iemoú ou o Elerene. Bom, fazendo um resumo bem pequeno, uma síntese bem pequena do Odifá Irossomeji, Irossomeji fala de um pedido que Irossomeji teve no céu para descer para a terra. E ao se constar no céu foi recomendado que ele alimentasse seu anjo tutelar, guardião, um orixá da sua cabeça, que alimentasse Fá, que alimentasse Exu, e de forma irresponsável Irossomeji desceu para o nosso planeta para se tornar Babalaú, sem fazer os ebós no céu. Então ele veio com todo o peso daquela karmática negativa do céu para a terra, e ao chegar aqui se deparou com coisas extremamente ruins, a chegar a tal ponto, a tanta depressão, que ele resolveu que deveria voltar ao céu para fazer um novo pedido. E ali, ao se consultar com Ifá, ele arrumou uma ajapá, que ele não poderia se ajoelhar diretamente no chão, simplesmente em cima da japá, senão não teria jeito. Outras comidas, condimentos, pimentas e coisas do gênero, levou ao céu. Fez o sacrifício, deu de comer o seu anjo protetor, guardião, deu de comer Ifá, deu de comer o cabrito Exu e se dirigiu para o céu. Atravessou as montanhas e ao chegar ao palácio de Olof Olodumare, foi recebido por Iemoú, que não queria recebê-lo de bom grado, e ele pegou aqueles condimentos, aquela alimentação e deu na mão de Iemoú, Elenini, que significa a deidade do infortúnio. Para que vocês entendam, essa deidade ela é tão poderosa que os próprios orixás que a gente faz na cabeça, que hora ou outra foram Damunis ou Imolés, os orixás que nós fazemos, eles se vergam, eles se submetem a Iemoú, dado o tamanho do seu poder, tá? E entrou para a sala de Olodumare. Enquanto Iemoú cozinhava, falando de forma bem pragmática, ele foi lá e fez seus pedidos correndo. Quando Exu deu um catuque nele, ele falou assim: olha, está na hora de você descer, vai, enquanto ela não vem até aqui. E ele saiu correndo, mas Exu deu esse catuque, foi amigo dele, porque ele foi lá e deu o cabritinho que ele devia, Exu, logicamente, né? E aí Iemoú saiu, se deparou com o Olodumare e falou: cadê o Irossomeji que se encontrava aqui? E o Olodumare falou: ele já foi. Como o senhor deixou ele ir? Ele pediu coisa de ruim? Não, eu não me meto com o pedido dos meus filhos. E aí Iemoú foi encegueirado atrás de Irossomeji. Esse correndo e protegido pela magia, pelos encantos do Ebó, não pôde ser alcançado. E ela falou: você acha que você vai fugir de mim? Eu vou lhe atingir. E com a ponta da sua unha lacerou as suas costas da altura da nuca até o sacro-rural, ao cóccix. E dessa forma as costas dos seres humanos elas são divididas. E ele, ao engendrar, entrar dentro de um zigoto, dentro de um feto, a ele voltar novamente para ter vida, né? Uma gravidez, evidentemente, esqueceu de tudo, porque o que ele fez foi justamente apagar sua memória, seu passado, a memória que a pessoa pode ter intrauterina, ou memória de outras vidas, ou mesmo antes de nascer, então por isso a gente não lembra de nada. Contudo, Irossomeji passou a ter uma vida um pouco mais suave, um pouco mais leve. Esse Odifá, ele diz que por muitas vezes a pessoa chega nesse mundo e acaba por deliberadamente desistir. As pessoas pensam em suicídio, dado o tamanho do sofrimento da parte afetiva, dado o tamanho do sofrimento da parte emocional, porque tendenciosamente as coisas passam a não dar certo. Irossomeji é o Odifá que potencializa na pessoa sofrimentos que podem levar a uma espécie de suicídio. O gado cantou Gundadi. Bom, dessa forma, Irossomeji é um Odifá que manda a pessoa se cuidar tanto com a espiritualidade, tanto quanto o Ifá, para que possa zerar essa espécie de karmática. Alimentando então
Exu alimentando o anjo tutelar, alimentando a Ifá, para que a pessoa possa ter um pouco mais de sucesso na vida. É um Orifá que requer atenção espiritual redobrada. Bom, dando sequência a esse caminho do Orifá Erosomiji, também um Orifá que fala de tramas políticas, por exemplo, né? Existia aí alguns reis que foram mortos por uma comitiva de ministros. Ou seja, fala da tomada de poder por pessoas que evidentemente não deveriam estar no protagonismo. A gente observa muito isso, por exemplo, no Brasil, com o nosso Executivo e a Câmara de Deputados e o Senado Federal, né? Os reis que eram eleitos naquele determinado reinado, eles iam na frente dos ministros e ali os ministros conduziam ele a uma sala, só que nessa sala existia uma cova cavada com diversos espíritos onde aqueles reis caíam e morriam empalados. Esses ministros mesmo diziam que o rei não podia aparecer publicamente porque se encontrava doente, até determinar que esse rei tinha sido morto, fazer um velório de caixão fechado, ao qual as pessoas não poderiam ver, e sempre colocavam um outro rei para poder assumir aquele reinado, quando na verdade eles conduziam o reinado, eles sequestravam o poder para si e eles conseguiam usufruir do fruto financeiro, do fruto do poder, bom, dos frutos econômicos e evidentemente de relacionamento social, de relacionamento de poder, enfim, de influência. Bom, Orunmila fez ebó porque ele também foi indicado para ser o rei e após fazer aquele ebó foi dito para ele por Ifá para que ele não entrasse jamais na frente de quem quer que seja, colocasse as pessoas para entrar na sua frente. E dessa forma, Orunmila, quando foi para assumir o reinado e foi para entrar justamente nessa sala, ele mandou que os reis fossem na frente. Os reis não quiseram pisar em determinado local. Quando ele mandou que levantasse aquele tapete, descobriu que ali existia, de fato, um buraco que tinha diversos espetos que matavam aqueles reis antigos empalados. E ali seria a morte de Orunmila. Mandou que prendesse todos aqueles ministros e, obviamente, desse cabo de sua vida e passou a reinar de forma maravilhosamente bem e gerenciou aquele reino por muitos anos e muitos anos, de forma que obteve sucesso, tanto para ele quanto para a população de forma geral. Esse Orifá, ele fala que por muitas vezes inimigos sentam à mesa e as pessoas se perpassam de amigos para poder atingir o objetivo de lhe destruir. Fala do sequestro de poder, fala do sequestro do local onde a pessoa deveria estar. Diz que por muitas vezes a pessoa que se encontra num cargo de liderança, ela vive algo fictício, porque tem os seus poderes, tem, no caso aí, as suas regalias, sequestrada por aqueles que estão ou que deveriam lhe apoiar. Está falando no Orifá Erosomiji, tá? Isso está falando dentro de casa de santo, de barracão de santo, com os ebobos mais velhos, alguém que, por exemplo, ele assume uma casa, pode passar por esse tipo de coisa. Está falando dentro da família, onde chefe de família, ele acaba sequestrado às vezes pela família da esposa, pelos próprios filhos e coisas do gênero. Fala de uma infinidade de situações a qual a pessoa ela acaba restritamente presa a responsabilidades e, subsequencialmente, tomada a sua capacidade de raciocínio, de fazer efetivamente coisas por si próprio, por aquelas pessoas que estão à sua volta. Bom, para finalizar, fala também que Xangô reinava em um determinado local onde eles tinham um comércio estabelecido e começou a não prosperar. Ele não queria abrir mão daquele povo. Contudo, ao sofrer, evidentemente, perdas financeiras, ele decidiu que deveria sair. A família dele, que era bastante apegada ao local onde ele tinha esse comércio, esse reino ele tinha conquistado, falou que ele deveria consultar Ifá Orunmila, e assim foi feito. Xangô se consultou com Orunmila, que mandou que ele fizesse um ebó e levasse esse determinado ebó a uma praia. Xangô, triste, isolado, fez o ebó da forma que deveria ter sido feito e levou esse ebó à praia, cumpriu com as suas obrigações espirituais. E ao chegar, evidentemente, a essa praia, Xangô se deparou com Oxum, que ficou toda feliz. Ela já queria, de fato, falar com Xangô e não encontrava. E ele falou, pelo que estava passando, que estava falindo, quando Oxum propôs a ele uma sociedade para estabelecer um grande comércio ao qual venderia bichos para toda aquela região. Xangô aceitou de forma rápida e passou junto com Oxum, estabelecendo uma sociedade a prosperar novamente, fazendo aquele local um grande local. Então, Erosomiji diz que, por muitas vezes, a gente acha que está tudo perdido, que está tudo acabado. E ao fazer o ebó, a luz ela aparece no final do túnel, seja através de uma sociedade, pode ser que venha através de um casamento, de um
amadrinhamento ou de um apadrinhamento, mas diz aí então principalmente que os poderes femininos, que os poderes das mulheres podem enxugar as nossas lágrimas, porque tendenciosamente quem tem esse odor irossomeja, as coisas são muito mais difíceis de acontecer, tá? Mas é como diz Ifá, sempre existe uma luz no fim do túnel e é boa a solução para tudo, viu? Bom, estou gravando isso de forma muito rápida, gente. O Rio de Janeiro está sob uma ameaça de forte chuva. Logo mais as pessoas fiquem de olho. Hoje tem iniciação de fato numa correria. Marcelão, me perdoe por estar mandando esse vídeo tarde. E para vocês aí, eu quero dizer que a gente mantém o nosso compromisso. Vamos até o final desses 16 meses, viu? Grande abraço, Curuba Boxixi, Leonardo Oliveira, Ogum da Diva, falou, mano.